Boa noite a todos. Que Jesus nos ampare. Peçamos a Deus e a Jesus pelos que sofrem. Que a misericórdia do Pai se faça em todos os corações. Com muita confiança, elevemos a nossa prece ao nosso Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. O que nos teria ensinado Jesus? Bem-aventurados os aflitos? Como ser feliz quando se sofre? Como entendermos? Vamos ver do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 12 e 13, motivos de resignação. Pelas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. A resignação é uma das virtudes de Jesus, né? E ele nos ensinou. Ele vivenciou a resignação. Se nós praticarmos, nós estaremos a caminho do nosso progresso. A resignação ou aceitação dos desígnios de Deus, pois que nada nos acontece sem a sua permissão, nos permite aprender com aquilo que estamos passando, com a compreensão de que é necessário alcançar uma meta. A meta é superação de alguma dificuldade que ainda carregamos. Kardec continua explicando. Essas palavras podem também ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossas dívidas, permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor de grande soma, a quem o credor dissesse: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte, darei quitação do resto e ficarás livre. Se não, vou perseguir-te até que pagues o último centavo. O devedor não ficaria feliz de submeter-se a todas as privações para se livrar da dívida, pagando somente a 100ª parte da mesma? Em vez de queixar-se do credor, não lhe agradeceria? É esse o sentido das palavras, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Eles são felizes porque pagam suas dívidas e porque, após a quitação, estarão livres. Mas, se ao procurar quitá-las de um lado, de outro se endividarem, nunca se tornarão livres. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, pois não existe uma única falta, qualquer que seja, que não traga consigo a própria punição necessária e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será em outra. Se estudarmos as nossas tendências com sinceridade, veremos em nós imperfeições. São atitudes e até pensamentos que ainda precisamos superar. Às vezes são hábitos arraigados por séculos, em que agimos por impulso,
e que não são tão fáceis de vencer. Então necessitamos do sofrimento que nos dará força como um aguilhão a nos mover para frente, vencendo a nós mesmos. Continuando com Kardec. Entre essas faltas, devemos colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus, de maneira que, se reclamamos das aflições, se não as aceitamos com resignação, como alguma coisa que merecemos, se acusamos a Deus de injusto, contraímos uma nova dívida que nos faz perder os benefícios do sofrimento. Eis porque precisamos recomeçar exatamente como se a um credor que nos atormenta enquanto pagamos as contas, vamos pedindo novos empréstimos. Quando nos revoltamos, nos deixamos levar pelas queixas, nos envolvemos em sombra e a dor aumenta, o sofrimento aumenta. Não nos deixemos abater com essas ideias negativas, mudemos nossa atitude mental. Sabemos que Deus é bom, sábio, misericordioso. Então, se estamos passando, é porque necessitamos passar. As lutas, os problemas que precisamos passar ou que se impõem em nossa vida, se aceitarmos sem revolta, sem queixas, procurando o objetivo a atingirmos, essa forma sábia de aceitarmos nos trará um bom resultado. Do mal, Deus faz sair o bem. O mal é o bem mal interpretado. Quando nos desviamos do caminho, a dor nos traz de volta. Quando infringimos a lei divina, somos alcançados pelas consequências que nos darão meios de retorno à harmonia, se aceitarmos com proveito. É uma submissão racional, lógica e ativa de quem se sente seguro e confiante no Pai Criador, por saber que suas leis são sábias e amorosas. Enfim, são leis perfeitas que nos levam à felicidade. E quando encaramos as situações difíceis assim, não reagindo com desespero e revolta, isto é, aceitando com resignação, podemos vislumbrar com mais clareza a solução de problemas, como sair da dificuldade, amenizando as situações, as agruras do momento, pois tudo passará e restará uma libertação. Nós mesmos, para apaziguar nossa consciência culpada, pedimos as expiações necessárias. E Deus não nos castiga. Ele nos dá a oportunidade de nos corrigirmos, aprendermos a agir com acerto, de acordo com a sua lei de amor. As leis divinas sábias e amorosas, lei de causa e efeito, das vidas sucessivas, leis perfeitas que nos proporcionam o aprendizado bendito que Deus nos concede através das lutas. Voltando ao Evangelho. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem é semelhante ao trabalhador que comparece no dia de pagamento. A uns dirá o patrão: eis a paga do teu dia de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aos que viveram na ociosidade, que puseram a sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, dirá: nada tendes a receber, porque já recebestes o vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Maior é o seu sofrimento quando o considera mais longo. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abrange na sua visão a vida corpórea como um ponto do infinito, compreendendo a sua brevidade, sabendo que esse momento penoso passa bem depressa. A certeza de um futuro próximo e mais feliz o sustenta e encoraja. E em vez de lamentar-se, ele agradece ao céu as dores que o fazem avançar.
Para aquele que, ao contrário, só vê a vida corpórea, esta parece interminável e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição de importância das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros e sentir menos os seus reveses e decepções. Ele adquire assim uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como a da alma, enquanto com a inveja, o ciúme e a ambição entrega-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e as angústias de sua curta existência. E no livro O Céu e o Inferno, por Allan Kardec, na segunda parte, tem exemplos de espíritos dando suas comunicações, trazendo ali a sua vivência. Encontramos o caso de Samuel Felipe, que era um homem de bem na verdadeira acepção da palavra. Ninguém se lembrava de o ter visto cometer uma ação má ou errar voluntariamente no que quer que fosse. De um devotamento extremo pelos amigos, podia-se ter como certo o seu acolhimento, em se tratando de quaisquer favores, ainda que contrários ao seu próprio interesse. Trabalhos, fadigas, sacrifícios, nada o impedia de ser útil, e isto sem ostentação. Admirava-se quando lhe atribuíam por estes predicados um grande mérito. Jamais desprezou os que lhe fizeram mal. Antes se dava pressa em servi-los como se bem semelhante lhes houvesse feito. Em se tratando de ingratos, dizia: não é a mim, porém a eles que se deve lastimar. Posto que muito inteligente e dotado de natural vivacidade, teve na terra uma vida obscura, laboriosa e bordada de rudes provações. Era ele como essas criaturas de escol, que vivem na sombra, das quais o mundo não fala nunca, e cujo brilho não tem reflexos na terra. Aurira no conhecimento do Espiritismo uma fé ardente na vida futura e uma grande resignação para todos os males da existência terrena. Finalmente, faleceu em dezembro de 1862, na idade de 50 anos, de moléstia atroz, sendo seu passamento muito sensível à família e aos amigos. Evocamo-lo alguns meses depois do trespasse. Então, Kardec vai fazer algumas perguntas a este espírito, nessa última encarnação, chamado Samuel Felipe. Então Kardec pergunta: tendes uma recordação nítida dos últimos instantes da vida na Terra? Perfeitamente, responde, conquanto essa recordação reaparecesse gradualmente. No instante preciso do desprendimento eram confusas as minhas ideias. Quereríeis, a bem de nossa instrução e do interesse que nos mereceis pela vossa vida exemplar, descrever como ocorreu o vosso trespasse da vida corporal para a espiritual e como é a vossa vida no mundo dos espíritos? Resposta: de bom grado, tanto mais quanto a narrativa não aproveitará somente a vós, mas a mim próprio. Por isso que, dirigindo o meu pensamento para a terra, a comparação faz-me apreciar melhor a bondade do Criador. Sabeis quantas tribulações provei na vida. Entretanto, jamais me faltou coragem na adversidade, graças a Deus. Felicito-me hoje, e ainda tremo ao pensar que tudo quanto sofri se anularia caso desfalecesse, tendo de recomeçar novamente as provações. Ó meus amigos, compenetrai-vos firmemente desta verdade, pois nela reside a felicidade do vosso futuro.
Certo não é comprar muito essa felicidade por alguns anos de sofrimento. Ah, se soubesses o que são alguns anos comparados ao infinito. Se de fato a minha última existência teve algum mérito aos vossos olhos, outro tanto não diria das que a precederam. E não foi senão a força de trabalho sobre mim mesmo que me tornei o que ora sou. Para apagar os últimos traços das faltas anteriores, era-me preciso sofrer as últimas provas que voluntariamente aceitei. Foi na firmeza de minhas resoluções que escudei a resignação, a fim de sofrer sem me queixar. Hoje abençoo essas provações, pois a elas devo o ter rompido com o passado. Simples recordação agora que me permite contemplar com legítima alegria o caminho percorrido. Ó vós que me fizestes padecer na terra, que fostes cruéis e malévolos para comigo, que me humilhastes e afligistes, vós cuja má fé tantas vezes me acarretou duras provações, não somente vos perdoo, mas até vos agradeço. Intentando fazer mal, não suspeitáveis do bem que esse mal me proporcionaria. É verdade, portanto, que a vós devo grande parte da felicidade de que gozo, uma vez que me facultastes ocasião para perdoar e pagar o mal com o bem. Deus colocou-vos em meu caminho para aferir a minha paciência, exercitando-me igualmente na prática da mais difícil caridade, a de amar os inimigos. Não vos impacienteis com essa divagação, porquanto vou responder agora a vossa pergunta. Conquanto sofresse cruelmente com a moléstia que me acometeu, quase não tive agonia. A morte sobreveio-me como um sono, sem lutas nem abalos. Sem temor pelo futuro, não me apeguei à vida e não tive, por conseguinte, de me debater nos últimos momentos. E o Espírito continua a falar ali como foi o seu desencarne, sem dor, né? E mais à frente, ele diz assim: pudessem os homens compreender a vida futura, e que força, que coragem esta convicção não lhes daria na adversidade. Quem deixaria então na terra de prover e assegurar-se da felicidade que Deus reserva aos filhos dóceis e submissos? E ele continua dizendo mais à frente, né, que vem visitar aqueles que lhes são caros e está junto deles, e também que sugere bons pensamentos e, sobretudo, a resignação que ele teve, consoante a vontade de Deus. E ele diz: a minha desolação avulta quando os vejo retardar o advento por falta de coragem, murmúrios, vacilações e, sobretudo, por qualquer ato reprovável. Trato então de os desviar do mau caminho, e se o consigo, é isso uma felicidade não só para mim, como para outros espíritos. Quando, ao contrário, a intervenção é improfícua, exclamo com pesar: mais um momento de atraso, mas consola-me a ideia de que nada se perde irremediavelmente. O espírito então conseguiu, com a sua resignação e fazendo todo o bem que lhe era possível, alcançar a felicidade prometida, né? Aquela prometida por Jesus. Bem-aventurados os aflitos. Jesus nos ensinou a dizermos em oração: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Fazer a vontade de Deus é observar as suas leis e nos submetermos aos seus desígnios com submissão,
pois Deus é a fonte de toda sabedoria e sem Deus nada podemos. Então, mediante o conhecimento e a compreensão que já alcançamos, por que não sermos mais agradecidos a Deus por sua solicitude sábia, justa e amorosa? E a gratidão verdadeira será a aplicação ou a vivência de todo o bem que temos aprendido, com todos esses recursos que Deus nos concede. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Hoje vamos nos deleitar com parte de um capítulo do livro Sexo e Consciência, que traz uma palestra de Divaldo Franco acerca de detalhes importantes e desconhecidos em sua maioria sobre a vida de Maria de Magdala. Nas últimas décadas, nós temos ouvido tantos aplausos a obras, a filmes que trazem deturpações absurdas acerca de Jesus e de seu Evangelho. A palestra é extensa, mas é muito rica. E para não perdermos detalhes, nós vamos ver aos poucos, mas na íntegra. Então diz Divaldo nessa conferência: pretendo abordar um tema que a partir da segunda metade do século XX tem sido motivo de muita discussão e de inúmeras controvérsias. Desde que começaram a serem estudados os evangelhos apócrifos e a partir da publicação de obras que têm audácia de propor interpretações esdrúxulas sobre Jesus e o evangelho, uma das personagens que se tornou alvo de especulações é Maria de Magdala ou Maria Madalena, uma figura muito amada pelos cristãos. Na opinião de alguns autores que têm publicado livros e documentários históricos em canais de televisão internacionais, Maria de Magdala teria sido apenas uma figura fictícia criada pela Igreja Católica na sua hostilidade contra a mulher. Na opinião de outros autores, ela teria de fato existido, mas não teria qualquer ligação com a prática do comércio sexual. Eu me permito o direito de discordar de ambas as teses, que me parecem absurdas. Uma leitura cuidadosa dos textos evangélicos dignifica essa personagem. O fato de ter sido uma mulher envolvida inicialmente com a prostituição em nada desmerece. Pelo contrário, é um ângulo da sua biografia que a exalta, devido ao fato de que ela superou com méritos essa difícil conjuntura. Eu a considero uma das figuras mais dignas do Evangelho, além de ser aquela que realizou a maior revolução moral de que nos dão notícias as páginas do texto bíblico. Paulo de Tarso, por exemplo, era um homem casto e manteve-se assim. Para aquele que nunca experimentou a queda, não se permitiu hábitos viciosos, é mais fácil manter-se numa posição de saúde moral. Ela, no entanto, havia sorvido a taça da amargura até a última gota, necessitando de uma coragem titânica para sair do fosso em que se encontrava. Portanto, a sua foi uma trajetória de desenvolvimento espiritual muito mais áspera e mais meritória, pois ela transformou em um jardim de bênçãos o pântano da existência em que foi atirada por circunstâncias diversas. O seu esforço foi tão notável que mereceu a própria presença de Jesus no instante da sua desencarnação, conforme veremos mais adiante. Depois de meditar muito e ter proferido inúmeras conferências pelo mundo a respeito desse vulto evangélico de beleza incomum, formulei uma visão sobre Maria de Magdala, baseada em narrativas evangélicas, em histórias do passado da humanidade e na opinião de muitos espíritos nobres com os quais mantive contato. Todas essas fontes convergem
para o relato que irei sintetizar. Ao tempo de Jesus, a Galileia era uma região muito agradável em Israel. De clima suave, proporcionado pelo lago de Genezaré, também chamado de Mar da Galileia ou Lago de Tiberíades. É um acidente geográfico formado pelo Rio Jordão, que vem do norte e ali derrama suas águas em uma pequena depressão que fica a 220 metros abaixo do nível do mar. Essas águas continuam a correr na direção do sul e vão formar o Mar Morto, área considerada a maior depressão do planeta terrestre, pois se localiza a 400 metros abaixo do nível do Mar Mediterrâneo. Concentrando a nossa análise na região do Tiberíades, constatamos que esse lago agradável era cercado de cidades prósperas, que exibiam um casario formoso. Magdala, Dalmanuta, Cafarnaum eram consideradas pequeninas joias encravadas numa região de montanhas e postas diante das águas transparentes e piscosas do referido mar. Desde aquele tempo até os dias atuais, a região é povoada por indivíduos que se dedicam à agricultura e à vida pastoril. Vinhateiros, plantadores de trigo, mercadores de cabras. Naturalmente, esses povoados que se erguiam à beira-mar tornavam-se bastante atrativos para visitantes de diversos países. Fenícios, romanos, gregos, egípcios, assírios e babilônicos passavam férias naquele lugar bucólico, no qual, periodicamente, ventos fortes levantavam as águas e tempestades estrugiam inesperadamente. Jesus havia elegido aquela região para vir à terra, porque era um lugar de gente simples, acostumada ao trabalho intenso e diário, sem a presunção intelectual que dominava a Judéia ou a vacuidade dos que viviam na Pérea. Por isso mesmo, aquela gente modesta, os galileus, era tida como uma multidão de cidadãos de segunda classe. Havia uma velha ironia muito repetida na Palestina que dizia: que pode vir de bom da Galileia? Mas o mestre resolveu viver na Galileia e convidar 11 habitantes daquele lugar para compor o seu colégio apostólico. Da Judéia nobre, intelectual e austera, ele convidou apenas um discípulo, que se chamava Judas de Queriote, exatamente aquele que o traiu. Numa demonstração de que a áspide da inteligência, caracterizada pela astúcia e pelas exigências de quinquilharias materiais, tem poucas resistências morais para os enfrentamentos do cotidiano. A cidade de Magdala, considerada a verdadeira pérola da região, era um burgo famoso que possuía uma arquitetura muito própria. Seus edifícios apresentavam o estilo grego, refletido em casas que eram verdadeiros palácios com colunas que exaltavam o país que influenciou toda a cultura ocidental. A cidade também apresentava residências com traços da cultura mesopotâmica. As ruas encontravam-se repletas de cambistas que ali faziam a permuta de denários, sestércios e outras moedas, sempre dentro desses interesses perturbadores das ambições humanas. Mercadores de todos os tipos cumprimentavam-se nas mesas dos cambistas. Ali também tinham lugar os grandes espetáculos noturnos. A própria rainha Cleópatra, descendente dos Ptolomeus, veio do Egito passar algum período fruindo-lhe o clima agradável. Magdala também era o lugar da ociosidade, atraindo aventureiros e mulheres entregues ao comércio do sexo, principalmente aquelas que já se encontravam no crepúsculo da vida, que em mansões suntuosas recebiam clientela especial. Foi nessa confluência de sentimentos e de paradoxos que uma mulher se tornaria célebre. Chamava-se Miriam
e passaria à posteridade com o nome de Miriam de Migdol, Maria de Magdala. A sua família tinha por hábito frequentar festas populares, como as tradicionais da Páscoa judaica, que celebravam a saída do povo hebreu do Egito. Certo dia, quando ainda era criança, contando entre 10 e 11 anos, foi levada pelos pais a Jerusalém. E passando pela praça central da cidade, a praça do mercado, ela ouviu alguém dizer em voz alta: um dia que não está muito longe, ele virá e será o libertador do povo eleito. Naquele tempo, os contadores de histórias usavam uma vara especial que movimentavam com habilidade para dar dimensão ampla e mais cativante às suas narrações. É uma técnica que se assemelha à oratória ou à linguagem corporal, utilizadas atualmente para dar harmonia de movimentos em representações teatrais, no intuito de dizer com gestos apropriados o que as palavras não conseguem expressar. Por isso, erguendo a sua vara de contar histórias, o narrador apontava para o infinito e encantava a todos. A menina Miriam se deteve diante dele com os olhos luminosos e perguntou-lhe: como será este homem? O venerando contador de histórias reflexionou por alguns instantes e respondeu: ele será belo como a madrugada. Será bravio como o mar açoitado pelos ventos. A sua voz será penetrante e doce, e seu olhar balsâmico será como a ternura de um coração de mãe transmitindo vida ao filhinho doente. Maria nunca poderia dizer por qual razão, a partir daquele momento, passou a amar esse estranho que um dia chegaria. Ela nem sequer fazia uma ideia precisa a respeito de que o narrador falava particularmente quanto ao seu papel na libertação do povo hebreu, uma vez que uma menina tão jovem desconhecia completamente questões relativas à política e ao poder. Mas na voz do ancião havia uma melancolia cheia de esperança e uma saudade feita de dor tão pungente que ela sentiu o peito trespassado de alegria, sentindo que o seu coração estava nas mãos daquele que seria o libertador do seu povo. Quando ela estava com mais de 12 anos, escutou outro profeta ainda em Jerusalém que afirmava: e quando o rei estiver conosco, o mundo será um lugar de amor. No entanto, a partir dali, tudo foi diferente. Seus pais morreram e ela foi vendida como escrava, permanecendo em Jerusalém e experimentando situações dolorosas de humilhação. Mais tarde, quando contava 15 anos de idade, o seu corpo já havia adquirido formas de mulher. Os seus cabelos da cor de mel desciam até quase a cintura, e os seus olhos estavam como 2 pedaços de céu azul. Ela vagava pela cidade de Jerusalém, órfã e desamparada, sem saber ao certo qual seria o seu destino. Um dia, ainda em Jerusalém, ela se deixou envolver por uma voz cariciosa e quente, que lhe falava palavras ardentes, prometera-lhe felicidade, enriquecera de fantasias a sua imaginação. Encantada, entregou-se aos braços do amor e se deixou arrebatar. Porém, para sua surpresa, quando despertou, descobriu que estava em um bordel. Na realidade, não era o amor que havia chegado ao seu coração, mas as patas violentas e galopantes de um verdadeiro animal que lhe estraçalharam os anelos, as ansiedades de menina mulher. No prostíbulo, ela foi usada de várias formas, padecendo nas mãos de homens exploradores e inescrupulosos. E nunca mais reencontrou aquele que lhe falou de ternura, para logo em seguida atirá-la na mais absoluta miséria moral.
Entre outras obrigações que lhe foram impostas no bordel, estava a da venda de perfumes nas portas dos habitantes da cidade. Nesse estado de inquietação, quando se preparava para vender os primeiros aromas, visitando uma das portas triunfais do Templo de Jerusalém, ela ouviu alguém dizer: Aleluia, ele chegou à terra para trazer venturas. É chegado o grande e terrível dia do Senhor. Sem saber qual a magia que a dominava, Maria sentiu-se atraída por aquela voz que cantava a litania e perguntou-lhe: como ele é? Aquele que falava do futuro foi tomado de certa emoção e respondeu-lhe: ele é tão forte como um herói mitológico e tão bom como um sorriso de criança. Com o coração despedaçado, ela o amou ainda mais. Amou com uma ternura infinita e com uma imensa sede de paz. Foi exatamente assim que, alguns anos depois, ela recordaria toda a sua infância e adolescência, passando pelo período de autodestruição que a levou à situação em que se encontrava. Maria agora era a rainha da noite, uma estranha mulher que passaria a história da humanidade devido à sua vida tumultuada, às duas faces da sua existência. Inicialmente, ela se estabeleceu em uma mansão que era um verdadeiro palácio na cidade de Jerusalém, onde se tornou meretriz de luxo. Depois se transferiu para Magdala e deu continuidade às suas atividades no comércio da ilusão. A sua casa famosa recebia os melhores hóspedes que transitavam pela Galileia. Era um palacete que ficava a regular distância da região mais movimentada da cidade. Legionários vinham de Cesareia de Filipe exatamente para fruir as alegrias ilusórias que a mulher singular propiciava. Sacerdotes chegavam de Jerusalém e mercadores atravessavam a região de Batabara, a casa da passagem do Rio Jordão, para se ufanarem de haver tido uma noite com a joia preciosa de Magdala. Ela possuía tudo aquilo que o dinheiro poderia comprar. A mansão vestusta, cercada de rosais em flor, escravas da Núbia e de outros países, moedas que lhe chegavam de diferentes regiões da terra, joias preciosas e adereços variados. Tinha quase tudo menos a paz. Parecia que seu coração estava envolto em um luto cruel. Por mais que os homens lhe dessem alegrias, a embriaguez dos sentidos não preenchia o vazio dos sentimentos. Certo dia, uma escrava, enquanto penteava os seus cabelos, falou-lhe a respeito daquele estranho Messias. Senhora, já ouvistes falar daquele que consegue penetrar o coração das pessoas como se fosse um perfume delicado e que consegue balsamizar a alma como se fosse uma brisa suave que nos acaricia? Parecendo estar anestesiada, ela não pronunciou uma só palavra. Dizia-se que aquela mulher era portadora de 7 demônios. Numa interpretação moderna, poderíamos dizer que ela apresentava severos transtornos de comportamento que eram acentuados pela influência negativa de entidades espirituais perversas. Em outras palavras, ela era ao mesmo tempo portadora de transtorno psiquiátrico e de obsessão espiritual. Quando as forças telúricas do mundo invisível tomavam-na de assalto, ela ficava praticamente morta. Nas noites de lua cheia, quando ela mandava fechar as janelas com cortinas pesadas, entrava em uma espécie de êxtase. A pele nacarada, os olhos abertos e fora das órbitas, dominada por tremores e suores álgidos. Nessas ocasiões, a dona da casa não recebia ninguém. A mansão mergulhava em silêncio, as escravas caminhavam descalças e mesmo a voz do vento parecia silenciar para que ela penetrasse no abismo da amargura.
A escrava insistiu em seu comentário. Senhora, hoje ele estará em Magdala. Ao entardecer, a sua voz irá saudar o sol que se esconde. E ele oferecerá blandícias aos que estão desesperados. Veremos então no próximo encontro que se dará uma situação que a tirará desse estado de desequilíbrio, de amortecimento e reavivará nela o desejo acalentado desde a infância de encontrar aquele que um dia chegaria. Vamos então elevar a nossa prece, trazendo Jesus ao nosso pensamento, agradecendo por essas riquezas que nos chegam aos tempos do Consolador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Tenhamos uma noite de paz.